Tem muitos pais que querem viver em bolhas. Então a gente vai de um extremo para o outro extremo. O extremo da bolha, do isolamento, do meu filho não poder ser afetado por nada, esse mundo é o mundo do demônio, o demônio domina o mundo. Ou então o cara vai para o interior, do meio do nada, para morar com a família lá, fazer sua horta, porque... Não tem nem sei lá, vizinho, né? Não quero nem vizinho. Não quero nem vizinho, exato, porque o vizinho pode influenciar na minha família, e aí é uma outra deturpação. Então nós temos duas, né? A virtude está no meio, né? Temos um lado mais virtuoso, que é formar boas escolas para formar bem diante do mundo que não se apresenta. Olá, eu sou o professor Felipe Ferreira. Eu sou o professor Pedro Marcondes. Hoje nós estamos recebendo o professor, diretor e gestor Marcelo Zanetti para falar sobre o papel dos pais na formação educacional dos filhos. Muito bom, para mim é uma alegria estar aqui. Eu sou diretor aqui do Instituto Científico de Educação em Família, aqui da Faculdade Mar Atlântico. Em 2022, o Ítalo ele lançou um desafio, né, que era de abertura de muitas escolas feitas por famílias, né? E aí eu comecei a tocar esse projeto. A gente começou uma mentoria chamada Como Tirar o Colégio do Papel, onde, enfim, essa mentoria continua até hoje. Nós já ajudamos a abrir, né, no primeiro ano, em torno de 19 escolas, e a meta é chegar a 101 escolas abertas pelo Brasil, né? Então nós temos do Sul até a região Norte, e também já trabalho há alguns anos com o atendimento de famílias, especificamente de casais, né, ajudando casais em crise, enfim, casais com problemas com filhos, a tentarem sair desse momento difícil deles, né? Então eu estou nesse mundo de educação em família aí, desde antes de casar, né? Tenho 17 anos de casamento, então, enfim, comecei nisso aí em 2006, mais profissionalmente, vamos dizer assim, em 2010, que foi quando a coisa começou, e agora, exclusivamente com isso, desde dezembro, né? Quando eu entrei aqui para trabalhar aqui na Faculdade Mar Atlântico, então, enfim, só nisso aí pelo Brasil, pelo mundo afora agora aí, sim, com muitos projetos. Você tocou nessa questão, né, dos casais, tudo mais, a gente está falando da importância da formação familiar, né, do papel da família dentro da educação, e assim, pelo menos na minha experiência, né, eu acho que o Pedro também pode comentar um pouco sobre isso, eu sempre encontrei nessa questão da relação da família com os filhos uma questão importante e que em determinados momentos apresentava uma barreira para o próprio trabalho da educação, do professor, da escola, porque o professor, quando ele está dentro da sala de aula, ele tem uma certa autoridade com relação aos alunos. A escola ela também exerce uma autoridade com relação aos alunos, às vezes, né, até de intimidação ali, né, numa circunstância de suspensão, de uma indisciplina. Mas independente do papel do professor em sala de aula, muitas vezes a gente sabe que existe uma influência, existe uma formação, né, desse papel que o diretor, que o coordenador, o gestor da escola exerce também. Em última análise, é a família que vai estabelecer de fato o peso daquilo que a escola faz, né? Se a família ela não corrobora o trabalho da escola, ela não passa para o filho a dimensão de que o professor e a escola têm um peso, não importa muitas vezes o que o professor faça em sala de aula, o que a escola tem de fazer, né? Quando chega na parte da família, aquele trabalho, se ele não encontrar eco, aquilo se perde, né? Então a gente sabe que existe um protagonismo da família dentro do trabalho da educação. A gente fala muito nessa questão do protagonismo da família, só que isso não é só um discurso, né? Isso é uma coisa real que a gente percebe na prática do dia a dia, né? Então, assim, na sua experiência dentro desse trabalho com as escolas, o que você enxerga como sendo importante para as famílias realmente exercerem nesse protagonismo na educação, né? O que elas podem fazer? O que é parte da família dentro desse papel educacional e o que as famílias também deveriam fazer para fortalecer o trabalho educacional das escolas? Dentro do que você falou, acho que, Felipe, tem muita coisa aí que é importante a gente explorar, né? É uma questão muito complexa hoje, né? Nós vivemos numa situação que hoje nós temos praticamente quase com dois lados diferentes. Tem a escola e tem os pais.
e que muitas vezes eles se entendem um ao outro como até inimigos, muitas vezes, como competidores, tá? Não vou falar uma palavra tão forte como inimigos, mas como competidores em quem exerce mais influência ali na vida daquela criança. A gente sabe, e deveria ser assim o entendimento, né, das pessoas, que a responsabilidade pela educação de uma criança é dos pais, né? Isso constitucionalmente é assim, né? Enfim, até quem vai preso, se uma criança fizer besteira, quem vai preso é o pai, não é a escola que vai presa ali, o diretor da escola, o professor, né? Então a responsabilidade de fato é dos pais. E a escola, ela é a principal, vamos dizer assim, colaboradora nesse processo educativo da criança e do adolescente. Só que tal é a complexidade social hoje, que ela vai muito além do âmbito da família, do âmbito da escola, que, enfim, houve hoje essa competição. A escola hoje, ela é entendida pelos pais como como um serviço, né? De fato a escola é um serviço, mas simplesmente como mais um serviço, como eu vou, sei lá, no restaurante, peço uma comida, e se a comida não veio do jeito que eu quero, eu vou e reclamo daquela comida porque não foi feita do jeito que eu quero, né? As pessoas não entendem, e até entendo por que não entendem também, que a escola é um serviço diferente dos demais serviços que a gente contrata, sei lá, não é um pedreiro que eu vou contratar para fazer uma obra na minha casa, né, que eu espero que saia um negócio. A escola é muito diferente, né? A escola é uma instituição milenar, né? Ela tem uma função muito diferente, né? E quando a gente enquadra hoje na sociedade que a gente vive como simplesmente mais um serviço, porque também, e aí a gente tem que fazer esse olhar, porque a escola erra nisso também, porque ela também se vê simplesmente como uma prestadora de serviço e me contrataram para ensinar português e matemática, então é isso que eu estou fazendo e dane-se o resto, né? E aí aparecem coisas meio aberrações, assim, em muitas escolas. Que bom que acho que a gente trabalha não é assim, né? Mas em muitas escolas por aí, eu acompanho centenas de escolas pelo Brasil. Hoje, enfim, quando um pai vai numa escola para conversar com o professor sobre uma questão do filho ou para uma questão que está acontecendo na escola, a escola, na reunião, quem que participa? É o professor, um coordenador, um diretor, um supervisor, alguma coisa do tipo, e o advogado, né? Então o elemento advogado já está no meio, porque é um prestador de serviço que vem reclamar de um serviço, né, quase do Código de Direito do Consumidor, e eu preciso me defender. Então é assim, é ataque e defesa, um fica culpando o outro fica se defendendo, né? Existe já seguro escolar que engloba processo de pai, porque, enfim, eu vou ser processado em algum momento. De início já é uma relação litigiosa. Já é de início uma relação litigiosa, exatamente. De início, olha, já tem alguém errado aqui, tem alguém certo, alguém que a escola não cumpriu o dever dela, a escola que vai, sei lá, vai mandar para o conselho tutelar a criança, porque o pai não está cuidando dele. Sei lá, é uma relação muito, muito complexa hoje. Como é que a gente entende a educação? Como é que a gente acredita? Veja, esse aqui é o problema, mas como é que eu acho que é o principal, né? Que a educação é a responsabilidade dos pais. Então, eles são os primeiros nos quais a gente tem que se preocupar. Então, a educação, para mim, ela vai muito mais do que simplesmente a educação ali formal da criança no dia a dia da sala de aula. Ela vai muito além. Ela passa pela família, pelas questões que as famílias estão passando, pela própria formação da família, do que ela pode fazer. Eu vejo a escola hoje como uma grande consultora de educação. É assim que eu entendo a escola. Aquela que não só ajuda na formação da criança, mas ajuda aos pais nesse processo formativo. Então, os pais deveriam olhar a escola e dizer assim, olha, eu estou com dificuldade com essa questão com meu filho. Deixa eu conversar com algum profissional da escola para ele poder me ajudar, né? Deixa eu ver isso. E é engraçado que quando não há essa proximidade, quando não há o pai vai procurar em outro canto. Aí ele vai jogar na internet, lá no Google, e vai parar, sei lá, em algum site famoso desses aí que não ajuda em nada, com péssimos educadores, muitas vezes. Péssimas referências. Ou vai perguntar para o pediatra. Sim. Não sei se você sabe agora, a nova é o pediatra, ou a fonoaudióloga, ou o terapeuta. Ele vai ter que responder lá a questão que eu estou tendo. Mas que a escola poderia muito bem, sei lá, perguntasse para um bom professor como vocês teriam enfim, o leque de vocês, o repertório de vocês, eu sei que é muito grande, e vocês teriam como ajudar muito.
E nessas escolas que a gente está mais acostumado, isso acaba acontecendo. Agora, em outras escolas, não. Porque se um pai pretende, às vezes, até sim, desarmado, perguntar isso, a pessoa vai ficar pensando 2 ou 3 vezes em responder, que pode, muitas vezes, até ajudar, mas há essa relação de distanciamento. Hoje nós temos uma relação de distanciamento e que é muito perigosa para, enfim, para a formação, e aí tá aí o resultado, né? O resultado a gente vê por aí como que está a nossa sociedade, não só em termos de qualidade de educação, que muitas vezes está preocupado, que é importante também, rankings de PISA, rankings disso e daquilo, que são importantes, eu vejo a importância disso, mas além, né, o resultado final do cidadão que a gente vê, do pai de família que a gente forma, da mãe, do profissional que vai gerar, enfim. O resultado acadêmico ele acaba vindo também dessa formação humana, né? Exatamente. Agora, você falava dessa questão dos pais, do relacionamento com os professores, e é interessante quando a mulher engravida, principalmente na primeira vez, né? A mãe e o pai, eles começam a estudar sobre tudo, né? Eles querem entender qual o melhor tipo de parto, como que eu vou fazer, então é normal que a família se prepare para receber a criança, né? Então eles vão estudando de todas as formas. E aí, aparentemente, a gente vê que quando a criança chega em idade escolar, os pais praticamente entregam os filhos para a escola e esquecem dessa formação que até então eles vinham buscando, né? E aí você citou o exemplo dos pais procurarem pediatra, terapeuta, a própria escola que às vezes não sabe responder, né? Esses colégios que não estão preparados, os professores que não estão preparados vão buscar informação nesses lugares, mas eles esquecem que eles podem buscar em outros lugares também, né? Eles podem se formar também. E Exatamente. os colégios hoje eles podem exercer, devem exercer esse papel. E isso é importantíssimo para que haja sucesso, para que não seja esse relacionamento litigioso, mas sim um relacionamento perfeito em torno da criança, em torno do aluno, né? Então, Exatamente. como que os colégios podem se preparar melhor para formar os alunos e para formar os pais? Porque eu entendo que formar os pais faz parte do processo de formação dos alunos também. Exatamente, eu acho que é fundamental. O primeiro, eu acho que o passo é a escola começar a parar de ter medo dos pais. Querer que os pais participem das atividades da escola, né? Então, em muitas dessas escolas, o que se faz? Se faz formações de pais, né? Trazem os pais, tem até formação de avós agora, né? Traz os pais, traz os avós para dentro da escola, né? Não vem como, de fato, como competidores ali, como alguém, porque o medo da escola, e eu entendo esse medo natural que só aparece, né? Olha, se eu tenho um pai mais próximo, o pai fica muito íntimo, vai começar a reclamar de tudo também, né? E aí vai querer moldar a escola do seu jeito. Eu não gosto do horário tal, porque o horário tal não me adequa à minha vida. Né? Não, porque a comida que é oferecida da escola, puxa vida, mas estamos exagerando, é muito legume e fruta, né? Aí o outro pai fala assim, nossa, não, mas a alimentação tem que ser saudável, tem que ter mais legume e fruta, né? A escola também não é self-service assim também, né? Enfim, por isso que ela atende centenas de alunos, não tem como também ser adequada a cada um deles. Mas ela tem que ouvir as necessidades dos pais no tempo que nós estamos vivendo. As dificuldades que os pais têm, na maioria das vezes, elas não é que sejam muito diferentes, né? Assim, a gente não é tão criativo assim para ter dificuldade, criar problema, assim, né? Quando tendo casais, às vezes é interessante. Às vezes, não, Marcelo, eu acho que você nunca viu nada igual ao meu caso. Eu falo assim, eu acho difícil, né? Em geral, gira em torno das mesmas coisas ali, com um detalhezinho diferente de um outro, mas então as questões são as mesmas ali, são muito parecidas, né? Sobretudo dependendo da faixa etária da criança, de tempo de casamento, da dificuldade, né? Que os casais estão passando. Então a escola, com esse know-how que tem, ela tem muito a cooperar aquilo. E ela também tem que acreditar um pouco nisso, né? Acho que a escola também hoje ela vive um pouco esse drama dessa falta de autoconfiança, sabe? E de fato, por quê? Muitas escolas, elas já não sabem mais o seu papel. Elas já não sabem mais para que ela está ali. E ela vira, muitas vezes mesmo, propagadora de ideologias. Né? Por quê? A escola, ela de certa forma é um reflexo da sociedade. Entende? Então, ela não sabe muito bem o que ela está fazendo ali. E aí se cria. Quando eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer, eu tenho que criar algum elemento para me nortear.
E aí qual virou o elemento atual, que está mudando, isso já tem uma perspectiva de mudança, é o Enem. Então, o Enem é o paradigma da educação hoje, é que todo mundo diz que prepara para o Enem. E não, desde a criança com 2 anos prepara para o Enem. Os colégios se tornam simplesmente entregadores de conteúdo. Entregadores de conteúdo para um Enem, para uma prova. Aí eu até brinco, falo assim, parece coisa de terraplanista, né? Depois do Enem não tem mais nada, né? É o fim do mundo. O que acontece depois do Enem? Não sei, a escola não sabe, ninguém chegou lá, né? E esse ponto é interessante porque as escolas é como se fosse um restaurante, né? Nesse sentido que você falou também do self-service, né? Cada escola está buscando se especializar, mas talvez não seja a palavra se especializar, mas adotar uma identidade, como você tem um restaurante italiano, um restaurante tailandês, um restaurante japonês. Né? Então, exato, então umas escolas são preparatórias para vestibular. Isso foi muito forte nas últimas décadas e como você notou bem aqui, né, e colocou, isso está passando um pouco porque as famílias já perceberam que não estava fazendo tão bem para a formação humana dos filhos. Mas hoje nós vivemos, por exemplo, um boom das escolas bilíngues. Né? Que é outra forma da escola também tentar vender ali a sua importância sem assumir esse protagonismo do papel da formação humana, da educação, né? Você tocou no ponto, acho que é fundamental. Exato, que eu acho que esse é o ponto. Quando você estava falando, eu estava pensando isso. A gente está discutindo aqui um tema que é a respeito do protagonismo da família na formação dos filhos, mas me parece que existe também uma crise do protagonismo da escola no papel da formação também humana dessa pessoa, né? Exatamente. As escolas, elas se enxergam hoje muito mais como uma prestadora de serviço acadêmico, né? Normalmente mais acadêmico. Existem escolas que vão buscar, né, em outras linhas, então também algumas se especializam dizendo que são de uma corrente pedagógica, né, uma escola piagetiana, uma escola montessoriana, né? Então aquele é o diferencial dela, mas elas, né? Mas parece que elas, no fim das contas, perderam um pouco essa identidade de que todas propõem uma formação de um ser humano, né? Eu Esse acho é que o caráter, esqueceram isso. né? Acho que esse é o ponto, Felipe. Acho que as pessoas esqueceram isso. Então, quando eu não sei quem que é, primeiro, que eu não sei nem quem é o ser humano, né? A escola não sabe mais. Repara, a escola é uma formadora, e os pais estão participantes da formação de um ser humano. Agora, se eu não sei quem é o ser humano, como é que eu vou formar ele? Eu não tenho como. Então, o que eu faço? Começo a dar habilidades. Eu forneço habilidade de uma língua, habilidade robótica, agora é comum, aí outros vão botar horta, aí outros vão botar marcenaria, que agora também está ficando famoso, marcenariazinha ali, a eletrônica, eu tenho que dar habilidades, porque eu não sei. Para agradar os pais e não necessariamente para formar a criança. Né? E não tem essa preocupação, né? A gente tem uma formação forte na parte humana, na parte antropológica, na parte filosófica. Para quê? Para entender a quem que eu estou querendo educar. Porque senão eu vou cair em educação de habilidades, que são importantes? São importantes. Mas veja, não é isso que, no fim das contas, o que a gente quer? O que todo ser humano quer? Ele quer ser feliz, né? Será que a escola está ajudando para que as pessoas sejam verdadeiramente felizes? Ou a gente está simplesmente dando cargas de matérias, de conteúdos? É isso que a gente está fazendo? Né? E onde é que está a felicidade? Onde é que no fundo está o sentido da vida? A escola ajuda nesse processo de descoberta do sentido da vida ou ela faz com que a gente esqueça? Né? Para de pensar nisso, isso aí é bobagem, né? Vamos pensar vamos fazer coisas. Né? Então a nossa preocupação aqui é na formação. Né? No Centro Lemar é formar pais, formar professores. Porque como eu falei, se o professor ele não tem essa noção de que ele está formando seres humanos ali, ele não tem como ajudar o pai também, né? E ele não vai conseguir fazer esse papel de consultor. Então a gente tem que formar muito bem os nossos professores para ele entender essa base humana, da pessoa humana que ele está ali por trás. Ele não está educando uma criança, ele está educando um adulto em potência. Né? Essa é uma outra ideia errada, né? Porque enfim, tem gente que às vezes quer educar a criança para ser criança. Não, desculpa, mas é a criança... Dialogar com a criança que existe dentro de você, né? Chegamos a esse nível, não pode. Sabe que esses dias eu estava assistindo uma aula do professor Diego e ele falava exatamente dessa questão do professor, né? E ele falava da dificuldade que o professor tem em exercer a autoridade em sala de aula. Que ele assistia às aulas num colégio onde ele participava lá como tutor. E ele, assistindo às aulas, ele via que numa aula de talvez 1 hora, o professor conseguia talvez chegar a dar 20 minutos de aula. Ou seja, era uma falta de autoridade
sobre os alunos, né? Então, eu acredito que existam 2 pontos também, aí falando novamente de pais, de professores, que gerem essa dificuldade. Primeiro é a própria falta de autoridade dos pais com os filhos, principalmente quando chega ali na adolescência, né, aquela pré-adolescência e adolescência, e aí muitas vezes os pais já entram no modo de não se importar mais, né, agora com o colégio, né, não sei como lidar, então o colégio se vira com isso. E os próprios professores não sabem como conquistar os alunos, e ficam entendendo que é apenas dentro da sala de aula que eles vão conquistar a autoridade. E aí não. E aí, de fato, precisa haver esse relacionamento escola, professor, família, né? Você atende muitas famílias, imagino que a maioria com filhos, deve haver uma dificuldade de relacionamento entre pais e filhos, e a gente sabe que isso vai reverberar dentro da sala de aula, né? Bom, falando de professores, né? Falando da questão dos professores, como é que um professor pode se formar para conquistar essa autoridade? O que ele precisa buscar conhecer para que ele saiba o que é o humano, saiba o que é o ser humano, para que ele possa se relacionar melhor com os pais, para que ele possa ajudar esses pais na formação dos filhos e, por consequência, ajudar os alunos dele. Então, eu acho que primeiro é começar com essa formação humanística. Nós hoje passamos por uma crise, né, já no ensino superior, né, na formação desses professores, né? A própria formação do ensino superior, ela não sabe que tipo de professor ele quer formar. Na verdade, se forma hoje, por uma série de questões ideológicas, uma formação muito política, né? Então, a preocupação é uma preocupação política, ideológica, partidária, muitas vezes, e faz com que, na verdade, o curso superior que esse professor faça, ele não recebe nenhum tipo de ferramenta, nenhum de conhecimento que possa ajudá-lo nesse processo, né? Por exemplo, enfim, muitas dessas escolas que a gente procura trabalhar, por exemplo, as virtudes, né, as virtudes humanas, hoje já não sabem mais quais são as virtudes. Os professores mesmo não conhecem virtudes, não buscam viver. E não buscam viver. Como é que ele vai poder ajudar a ensinar isso para os alunos dele? A gente vê muito isso, por exemplo, na hora da alimentação, né? As crianças cobram, você não está comendo a salada. Exatamente. Entende? E aí como é que vai se fazer, né? Vai viver a paciência, o professor fica gritando na sala de aula e não tem o mínimo de paciência, né? Então, assim, a gente sempre isso contrasta, né? Quando a gente vai ensinar, a grande questão do educador é essa, né? Porque, tipo assim, como é que eu vou ensinar alguma coisa para alguém se eu, pelo menos, não luto para viver? Eu posso ter dificuldade, né? Mas eu, pelo menos, tenho que lutar para viver aquilo, né? Senão, enfim, é uma coisa meio contraditória. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Enfim, aquela coisa ali, ela fica muito complicada, né? Uma das maiores dificuldades que essas escolas que a gente ajuda a abrir e que os pais reclamam muito é encontrar bons profissionais, né? E eles existem, tá? Nós temos muitos bons professores no Brasil, temos muitas pessoas boas. O que falta, muitas vezes, eles poderem ser um pouquinho melhor formados, eu diria, preparados para essa tarefa, né? E é por isso que a gente tem esse boom hoje de pais querendo abrir escolas, porque eles não conseguem acessar essas escolas para que entendam os seus anseios de pais e mães, que, graças a Deus, estão acordando, né, para isso, né? E muitas escolas, quando que acontece isso, muitas escolas me procuram, escolas de muitos anos, que falam, olha, eu quero entender melhor isso aí, o que está acontecendo agora, o que esses pais estão buscando. Elas começam a se voltar novamente para a origem, né, para aquilo que elas precisam fazer. Exatamente. E aí ela percebe o que tem que estar acontecendo, que ela tem que fazer uma preparação diferente para os professores. Você acha que os pais acordaram para a necessidade de retomar o protagonismo da educação dos filhos? Os colégios estão acordando, falta agora acordar os professores nesse sentido? Exatamente. Não, eu acho que tem muitos professores também acordando. A gente vê pelas pós-graduações que tem aqui a procura dos professores. Eu acho que é um movimento como um todo, geral, sabe? Né? Geral. Nós chegamos num ponto de crise em que todas as pessoas foram forçadas a perceber que havia um problema, né? Exato. Porque os professores também não são valorizados, né? Sim. Vocês têm que olhar isso em termos salariais, em termos de políticas, né, que os apoie. Repara, o professor hoje, diante de uma família que também não ajuda, diante de uma escola que não ajuda, sei lá, um bom professor dentro de uma escola ruim, com famílias que não são trabalhadas, coitado, ele começa a ter problemas psíquicos já. Sim. Então, vários professores com problemas de depressão, problemas de ansiedade. Por quê? Porque são pessoas que querem fazer o bem, são preparadas às vezes para fazer o bem, mas não têm apoio de nada.
E acontece isso, que ele falou, às vezes, de domínio de turma. Mas por quê? Porque não tem um mínimo ali do garoto de preparo ali para um trato humano, né? Enfim, é complicado também esse lado. Eu acredito que muitas das pessoas que estejam talvez vendo, né, esse podcast, elas são professores e vão entender perfeitamente essa realidade que a gente está comentando, da sala dos professores normalmente como sendo uma espécie de muro das lamentações, né? Eu passei isso ao longo de muitos anos na minha carreira, assim, às vezes eu até evitava estar no ambiente da sala dos professores, porque era um ambiente que me fazia mal, né? Eu saía dali do intervalo para a sala de aula numa espécie de clima de guerra, às vezes de revanchismo com os alunos, porque é um espaço de reclamar dos alunos, de reclamar das famílias, de reclamar da profissão, né? Então isso é verdade, eu acho que hoje o professor ele se encontra numa situação também assim, um pouco encurralado, sofrendo, sem uma valorização não só financeira, mas uma valorização de reconhecimento da autoridade em sala de aula, que vem dessa questão, né, às vezes, de uma falta de suporte da escola, de uma falta de suporte ainda mais das famílias, né? A escola, às vezes, está muito mais voltada a dar razão às famílias, a querer, né, isso que a gente já colocou, a atender, né, as vontades da família, e acaba não dando o suporte necessário para a ação do professor em sala de aula, então ele se sente refém disso, né? E aí é interessante pensar porque, assim, quando eu comecei a notar uma série de movimentos dentro das salas de aula e eu comecei a perceber que eu tinha algumas dessas lacunas de formação, eu tive que procurar uma formação fora da área da educação em si, porque até um tempo atrás a gente também não conseguia encontrar muito os lugares onde a gente conseguiria, né? Na graduação não tinha essa formação humana. Ninguém falava do que é o ser humano, da parte antropológica de fato, né? Essa questão das virtudes, de como se colocar em sala de aula, né? Isso falta ainda muito, né? Dentro da formação da pedagogia, das licenciaturas. E aí eu me vi na necessidade de buscar uma formação muito mais de uma área da psicologia, da terapia, para poder preencher essas lacunas. Eu fui, né, na formação na época, né, da certificação e tudo mais, para poder buscar justamente entender o que é o ser humano mais profundamente, o que é a personalidade, o que são as camadas da personalidade, o que são os temperamentos, uma série de ferramentas que nós usamos, que nós propomos nessa formação humana, e a filosofia, de fato, como ferramental, porque eu não encontrava isso na minha formação da educação, né? E hoje a gente propõe muito isso, né? Eu acredito que dentro do seu trabalho, né, como você já bem colocou, e eu conheço também meu trabalho, eu sei que essa é a base, de fato, né, dessa formação da educação. Mas aí eu até queria colocar uma questão aqui para você, uma espécie de provocação, porque é interessante que a escola tenha essa formação antropológica, humana e até num certo ponto um pouco psicológica, porque a gente está lidando com a psique do aluno, mas a escola e o professor também, até que ponto eles podem entrar ou se eles devem entrar numa questão um pouco mais terapêutica? Até que ponto vai ali a ação da escola, do professor, e a partir de que ponto também a escola e o professor têm que notar uma coisa assim, olha, isso aqui agora já não é mais competência do espaço educacional, isso aqui não é mais uma questão educacional, isso é uma questão de terapia familiar ou de terapia com um aluno, de um atendimento mais específico, porque eu acho que você também lidar um pouco com essas questões, né? Isso é muito interessante o que você falou. Às vezes, quando eu interajo, sobretudo com professor de escola pública, que vive uma realidade muito triste, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, se a gente acompanha, né, o que eles falam? Poxa, a gente já vive uma situação de... Coitada, a maioria já está com problemas assim, né? A gente já vive uma situação degradante em sala de aula, né? Lidando às vezes até com bandido. A gente tem que ser professor, a gente às vezes tem que ser pai, às vezes tem que ser mãe. Agora você está dizendo que a gente ainda tem que ser terapeuta da criança, né? Pô, eu não aguento mais, né? Uhum. E de fato, né, o professor ele não é o terapeuta. É importante ter conhecer ferramentas para ele conseguir identificar algumas coisas, sobretudo hoje num mundo que a gente vê tantas pessoas com tantas síndromes, com tantas coisas. Mas ele não é o terapeuta, ele é o educador, né? Ele ajuda nesse papel do pai, da educação, da formação do caráter no amadurecimento da criança. Mas, quando há necessidade de um trabalho específico, ele tem que ter um pouco esse olhar para mandar para um profissional específico, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um nutricionista, assim, um padre, às vezes, sei lá, aquilo que ele veja. Agora,
ele só consegue ter esse olhar quando a gente começa a ter uma visão um pouco mais personalizada, né, da coisa. Enquanto o professor ele está ali olhando simplesmente como uma massa de 30, e aí se for para a escola pública ainda é pior ainda, 50, 60 alunos, e aí realmente é humanamente impossível você conseguir chegar nesse nível, nós temos um problema estrutural, mas sei lá, numa turma de 20, 30 alunos, que é uma turma razoável, se a gente não tem um olhar pessoal e não tem um momento de contato individual, é difícil a gente conseguir de fato fazer um bom trabalho ali com aquele aluno para a gente chegar nesse nível da gente identificar ali os gaps, né? E de chegar e conversar com o pai. Olha, eu acho que isso aqui não é tratado na escola. Isso aqui é um tema que você tem que tratar em casa. Olha, isso aqui eu acho que você está passando alguma dificuldade em casa? Eu trabalho com muitos casais. Então, quando o casal está em crise, geralmente afeta o desempenho acadêmico do aluno. Sobretudo das crianças pequenas, é nítido, sei lá, a criança que já estava desfraldando volta a fazer xixi, enfim, a escapar o xixi, a criança, enfim, que estava aprendendo a ler, ela já volta para trás, já não consegue ler nada, enfim, então você vê que de fato, né, quando a gente está com um problema sério na nossa casa, é difícil a gente conseguir aprender alguma coisa, vou ter cabeça para pensar e aprender alguma coisa, eu estou brigando na minha casa, não consigo, né, não dá, né, então existem uma série de outras coisas que esse profissional da educação, que para mim um consultor é algo mais do que isso, alguém que vai olhar as almas das pessoas, no fundo, ele tem que ter um pouco desse conhecimento assim, multidisciplinar de outras áreas para ter esse olhar, até para encaminhar para um melhor profissional. E o pai tem que, por isso que essa relação ela tem que se estreitar, de ter confiança nesse profissional. Olha, se o professor do meu filho, dessa escola, eles querem o bem para o meu filho, como eu quero o bem, se eles estudam, se eles se aperfeiçoam, se eles têm esse coisa, tá me dizendo isso? Opa, eu tenho que olhar isso, né? Se desconfia, me indicou, sei lá, para um neurologista, porque desconfia que possa ter algum grau ali de sei lá, de autismo, ou coisa, sei lá, qualquer outra coisa. Eu vou, né? E se não há essa relação de proximidade, e é difícil para o pai, isso é um outro trauma, é um luto na vida do pai aceitar que o filho tem alguma questão, né? Mas se essa relação é próxima, eu vou lá. Por quê? Porque eu consultor ali da escola, meu professor do meu filho falou que era legal procurar um neurologista para avaliar, fazer uma avaliação, né? Não é o professor que tem que fazer avaliação de nada, né? Ele não é profissional para isso. Mas ele tem que ter um mínimo desse olhar, sabe? Por quê? Porque faz parte do desenvolvimento daquela pessoa. O problema é que hoje o professor ele se entende simplesmente como aquela pessoa que tem que passar um conteúdo que foi definido pela escola para aquele ano. Eu tenho esse livro, se eu não gastar o livro todo até o final do ano, o pai vai me cobrar no final do ano porque eu não usou o livro e o livro foi caro. Né? Putz, tá tudo errado. Né? Você não é um passador de livro. E se a escola não escolhe o livro, o professor falou, mas o que eu dou em sala de aula? Eu não sei, não tem livro. O professor também não sabe o que ele faz. Então você vê que o problema ele envolve todos os âmbitos, é escola, é professor, é pai, né? Enfim, são vários âmbitos, né? O problema não é simples, por isso que a gente tem que trabalhar todos esses aspectos. Sistêmico, né? Que a gente tem que trabalhar todos os elementos, eu tenho que trabalhar o aluno, eu tenho que trabalhar o pai, eu tenho que trabalhar a escola, eu tenho que trabalhar a parte política também, porque, enfim, define um monte de leis, de regras, que, assim, pô, mas não tem o menor cabimento. Uma escola para abrir, é engraçado, você vai na Secretaria de Educação, por exemplo, aqui do Estado do Rio, aí tem uma folha inteira de leis, assim, meio que absurdas que você tem que cumprir e dizer lá no seu plano que você tem que cumprir. Não, você tem que ter uma aula que você fale de drogas. A coisa mais genérica possível. Se você tem que ter não sei o que lá. Mas, cara, fora daquilo descontextualizado como é apresentado, não serve absolutamente nada. E às vezes a escola, para cumprir aquilo, o professor vai trazer um tema delicado, né, que às vezes de família para família muda, né, a opinião e a forma como eles gostariam de tratar. Algumas famílias preferem tratar em casa antes, outras preferem fazer esse trabalho escola-professor. Então tem que respeitar essa liberdade da família também, o protagonismo da família de trazer esse assunto, né? Quando o assunto é drogas, quando o assunto... A gente conversava isso mais cedo, eu e o Felipe, sobre a delicadeza do que trazer em sala de aula e como trazer e a necessidade de comunicar aos pais, né? Essa comunicação
contínua com os pais em torno desses assuntos que são leis, que a gente precisa trazer, mas a forma como isso vai ser debatido, né, para trazer dentro da sala de aula, para que os alunos possam, enfim, ter esse conhecimento e como eles vão ter esse conhecimento para não ser uma coisa que simplesmente desperta a curiosidade do aluno. Às vezes ele chega em casa e nem comenta com os pais que aquilo foi falado em sala de aula, os pais não sabem o que está acontecendo e eles começam a conversar entre eles, né? Então, nas nossas escolas, a gente tem esse cuidado, né, de formar os professores para aquilo que vai ser falado. Por exemplo, agora como pai, né, lembro que quando o colégio foi abordar o tema da sexualidade, foram entrar nesse assunto em biologia, nós fomos comunicados com 1 mês de antecedência para que a gente pudesse conversar com as crianças, falar com eles sobre o assunto, trazer da forma como cada família entendia, como era melhor. Algumas famílias foram ao colégio para poder entender. Então esse papel de comunicação é importantíssimo para que esses assuntos não cheguem na sala de aula de forma solta, desconexa, e os alunos simplesmente busquem aquela informação em outro lugar, né? Exato. E você sabe que você está falando desse tema que é importante, e tantos outros, sabe? E que eu vejo a questão hoje da vivência do próprio profissional da educação, do professor, o que ele vive no dia a dia dele, que muitas vezes para ele certas coisas é normal, sabe? Já se tornou uma coisa normal. Tipo assim, sei lá, um funk, né? O escândalo, né? De vários lugares. O funk, para aquele cara, é uma coisa talvez às vezes normal. Então ele citar e usar aquilo como exemplo, como música, né? Ali para a sala de aula, ele não vê problema nenhum. Mas não é no dia a dia? Todo mundo não escuta funk? Qualquer lugar que você vai não tem funk? Ué, eu não estou fazendo nada demais. A criança não tem, não é? Entende? Só que não é. Repara, quando a gente entra e torna coisas que não são normais como coisas normais, a gente sai colocando. Então eu tenho que parar para pensar e fazer uma reflexão se aquilo que eu estou transmitindo e muitas vezes que eu estou vivendo é melhor realmente para aquele aluno. Porque na sala de aula eu não tenho que falar aquilo que eu acho que tem que ser as coisas, mas como são as coisas. Então isso também a gente tem que, o professor ele tem que, vamos dizer assim, um certo respeito às questões científicas da coisa. É por isso que tem que estudar antropologia e filosofia, porque são ciências, né? Então não é, mas eu acho que tem que ser assim, porque ele tem que conviver com todas as realidades que ele vive. Mas se as realidades dele não são boas, ele tem que mudar aquela realidade. Né? Não é para isso que serve a educação? Para a gente mudar o que a gente está por aí? Senão, para que eu vou? Se a realidade é degradante, vamos continuar vivendo a realidade degradante. E a educação ela serve para quê? Se ela não guia, né, para fora, né? É o próprio termo, né? Educação, ex ducere, né? Tipo, guiar para fora. Né? Senão você continua no mesmo lugar. O professor não leva o aluno a sair da realidade, né, dele para uma realidade superior. E aí perdeu qualquer sentido de educação. Exatamente. Nós sabemos, enfim, tem toda uma linha pedagógica de pensamento que pensa exatamente o contrário, e que é um problema, né? Na verdade, você vai afundando mais. Sei lá, se você, pensando até nas disciplinas, né, assim, sei lá, matemática, que eu sou engenheiro de formação, mas a matemática de, sei lá, quando eu estudei para o vestibular na época, a gente fazia a prova, sei lá, da década de 70. O nível da matemática da década de 70 era infinitamente superior ao que se vê hoje. Sei lá, falando de uma questão técnica. Mas por quê? Objetiva. Objetiva. Não tem discussão. Não tem. Tipo assim, você aprendia no ensino médio, você aprendia integral e derivada. Sim. Hoje em dia você mal aprende uma função de segundo grau, porque a criança hoje não tem, o adolescente não tem capacidade de aprender. Respeitar os limites do aluno, sem alargá-los, sem levar os alunos a superarem seus limites. Por que na década de 70 ele conseguia aprender e agora não consegue? Sei lá, emburreceu. O que mudou na natureza humana? Né? Exato. Então, sim, tem uma coisa errada nisso aqui. Entende? Então você está baixando o nível. Então nas faculdades chega no nível ensino superior, o cara não sabe ler, por exemplo. Né? O básico do básico, né? Então a maior parte, enfim, tem uns números que a grande parte da população brasileira é analfabeta funcional, não consegue interpretar um texto. E a queda na qualidade é muito clara, e os professores universitários reclamam disso cada vez mais, porque percebem, e você comentou da coisa do Enem, que é uma das ferramentas que contribuiu também mais ainda para a queda dessa qualidade, porque é uma prova que testa cada vez menos. Você está comentando do vestibular, eu me lembro que no ano em que eu fiz o meu vestibular, e eu também fiz para engenharia primeiro, e depois eu troquei para letras, mas
eu fiz o último ano em que todas as universidades daqui do Rio de Janeiro, pelo menos, ainda tinham vestibulares próprios. E se você pegar os vestibulares próprios da época da UFRJ, da Unirio, da UF, da UERJ, que ainda tem, né, o seu próprio vestibular, você vai ver que o nível de questões, o tipo de matéria abordada, como ela é abordada, é muito mais aprofundado, é muito mais complexo do que o Enem cobra hoje em dia. E como as escolas elas balizam o seu ensino, né, o grande produto é entregar o aluno pronto para fazer a prova do Enem, então você diminui o sarrafo, você diminui aonde você precisa que o seu aluno chegue e você diminui todo o nível da educação. É isso que vem acontecendo ano a ano, década a década, né, já há algum tempo. A gente estava inclusive comentando, não sei se o Pedro também estava na conversa, né, sobre um vídeo que está disponível no YouTube, né, que é interessante, que é uma entrevistadora conversando com pessoas aqui no Rio de Janeiro na década de 70. Ela para na rua e entrevista, né, trabalhadores no centro da cidade. E são algumas pessoas humildes, outras pessoas, né, de uma condição financeira melhor. E o que os professores estavam comentando era como era impressionante que naquela época todas as pessoas tinham um domínio de linguagem, de expressão muito superior ao que você encontra hoje em dia, independente do nível escolar das pessoas que estavam sendo entrevistadas. Por quê? Porque existia uma cultura, as pessoas elas estavam imersas em uma vivência nos diálogos, na forma de falar, no que passava na televisão, no rádio, que era de um nível superior ao que é hoje em dia. Então você absorve aquilo, né? A música ela entra perfeitamente nisso. E eu me lembrei também quando você estava falando da coisa do uso, né, do funk e de outros estilos musicais, que o próprio Enem coloca esse tipo de conteúdo como questão na prova. Então ele vai lá e dá a chancela de que aquilo é sim um grande elemento cultural e que deve ser estudado como tal e que aquela linguagem é uma linguagem digna de estar dentro de uma prova de vestibular. Então a gente tem todo um problema mesmo. Eu entendo a pessoa, por exemplo, o pensador e o educador, que quis, por exemplo, diminuir essa quantidade de conteúdo, sei lá, matemático, como eu falei. Né? Porque ele vai falar assim, beleza, mas uma pessoa que não vai trabalhar com a área com isso realmente é uma grande perda de tempo. No lado da matemática eu digo que não, porque tem uma questão toda de lógica e de pensamento matemático que vai te apoiar em tudo que você faz na tua vida. Enfim, mas entramos numa discussão. Mas é uma discussão importante, porque muitas vezes a gente percebe que tem escola que a criança está ali, no fundo, para gastar o tempo dela, a criança ou adolescente, para, enfim, para os pais trabalharem. No fundo é isso, né? E ali, se você tira 10%, 20% que realmente ele vai ficar... Então, o próprio currículo, aquilo que se diz ali que tem que ser ensinado para a criança e adolescente, eu acho que ele tem que ser repensado também, tem que ser revisto. Olha, o que é fundamental aqui para essa criança e esse adolescente, né? Enfim, aí é uma questão, um desafio que eu deixo aqui também, porque não é uma resposta pronta. Às vezes tem que tomar cuidado, porque às vezes é muito fácil a gente aparecer com respostas prontas também, né? Enfim, isso também não é o caminho, né? Isso é todo um processo, por isso que eu acredito muito nessa questão dessa personalização, porque ela ela é muito mais real, né? Enfim, das características de cada criança, de cada adolescente. Lógico que existe uma base que em comum para todo ser humano, que aquilo ali fundamentalmente tem que haver o aprendizado, uma delas é a linguagem, né? Enfim, há que haver um domínio da linguagem, como você falou. Linguagem para mim é uma coisa básica, que todo mundo tem que ter. O outro é o raciocínio matemático, um raciocínio lógico, que também eu vejo. E uma terceira camada aqui, que é no campo das artes também, mas, enfim, que não as artes que infelizmente são dadas, mas é todo esse campo artístico que também deveria compor isso e que hoje, para mim, é muito deixado de lado, né? A artes aqui como um campo filosófico, mais um aspecto da estética e da beleza do que simplesmente a música, sei lá, artes plásticas, coisas do tipo. Tá? Mas, para mim, deveria compor de uma forma muito intensa ali na formação escolar, mas eu acho que hoje a gente não tem nem formação de profissionais para poder atender uma demanda desse tipo. Coisa tal. Mas eu acho que essa é uma discussão interessante, assim. Eu acho que vale a pena por ser um campo assim, que eu acho que tem muito, enfim, podemos contribuir. E também tem a realidade atual. Acho que também a gente não pode deixar
ela de lado, né? A gente não tem que formar crianças e adolescentes da década de 70, 60, Sim. 50, né? Senão, sei lá... Ou mais até, né? Da Idade Média Na ou da Idade Idade Média, Clássica, você né? é exata. Uma vez eu visitei uma escola que eu falei assim, caraca, essa escola aqui parece a Hogwarts, o Harry Sim. Potter, né? Parece o Harry Potter que vai estudar nessa escola aqui, não sei, porque o nego exagera também, aí vai pro outro lado. Mas tem que olhar as coisas como uma evolução também. Tem muitas coisas boas hoje, né? A própria tecnologia, todos os recursos que a gente pode usar da tecnologia são coisas boas, né? E em termos educacionais, sei lá, estamos fazendo isso aqui, esse podcast aqui, graças ao desenvolvimento da tecnologia. Então, isso é uma coisa boa, né? E isso também, para a sala de aula, a gente tem que observar essas coisas, né? Então, por isso que a coisa, ela não é tão simples, né? E também não pode ser tão engessada. Eu acho que as coisas também, como eu falei, eu acho que tem uma base humana que, para mim, é quase eterna, de que, enfim, que tem que se trabalhar, mas existe toda uma gama em cima que eu acho que tem que ter até uma certa rapidez, né? Nessa evolução ali, como a rapidez que existe na tecnologia, no desenvolvimento, também tem que ter ali em cima, né? E é legal que nessa base o professor, quando ele entra nessa linha da educação personalizada, ele consegue perceber, né? Então eu tenho aqui um limite, né? É como mais ou menos aquela curva de crescimento da criança, né? Então o professor sabe onde o aluno dele tem que estar. Só que você sabe que tem um ali que é capaz de estourar aquela linha, de melhorar, de subir, de estar acima. E aí não basta eu dar aquela matéria porque, primeiro, para ele vai ficar chato, vai ficar Chato mesmo. enfadonho, ele vai realmente perder o interesse na matéria e eu perco o aluno se eu não provocá-lo, né? Por outro lado, eu tenho que cuidar daquela criança que tem mais dificuldade, que tem mais problema com alguma matéria, é normal, né? Eu, por exemplo, você falou da matemática, nossa, matemática era meu calcanhar de Aquiles. Matemática, física, eu estava sempre ali batendo na trave, recuperação. Enquanto história, geografia, as artes, próprio português e inglês, eu ia sempre muito bem, né? Então, eu sentia falta, e hoje, vendo o trabalho que a gente faz, né, a educação do meu filho, eu percebo, caramba, se um aluno que tem dificuldade, ele recebe esse tratamento da educação personalizada, ele consegue chegar pelo menos próximo daquela linha esperada, né? E por outro lado, o aluno que tem mais facilidade naquela matéria, quando você provoca ele dentro daquele limite, ele vai, claro, sobre a guarda do professor, ele vai conseguir ir além, ele vai conseguir conhecer mais, ele vai conseguir chegar num lugar mais distante. E isso contribui com a formação humana, porque isso vai despertar na criança a conversa sobre a vocação dela, né? Esses dias eu estava no carro com meu filho, ele falando, papai, eu vou muito bem em todas as matérias, mas eu gosto mais da parte... Ele está escrevendo um livro, né? O Felipe está auxiliando ele nesse processo, e ele falou, eu gosto mais da parte da filosofia, da parte da escrita, eu gosto muito de literatura. O que você acha que eu posso fazer? Então, ele é uma criança de 10, 11 anos que já começa a pensar nisso. Por quê? Porque ele vê que ele tem mais facilidade, ele gosta, ele tem mais sabor por aquilo, ele vê que ele vai melhor, sem abandonar os outros, né? Bom, ele nunca chegou e falou, não, então eu não preciso mais estudar matemática. Ele se esforça, ele vai, ele gosta, ele ainda cria mecanismos para ir bem naquilo e acaba indo bem em tudo, claro, porque tem o auxílio dos professores por trás. Então, a gente começa a ter a formação humana nessas crianças fazendo um efeito de que, opa, peraí, eu posso ter esses dons, né? Por que eu tenho esses dons? Por que eu vou melhor aqui? Há alguma coisa aqui que eu posso elaborar nesse sentido, né? E aí, bom, aí a gente poderia aqui abrir para vários temas, porque os pais precisam se preparar para estar prontos para essa conversa, né? Os próprios professores saber aonde eu posso provocar mais e que cuidados eu preciso ter para não ir além daquilo que a família entende como bom para essa criança, mas eu acho que a gente chega nesse ponto. A criança, o ser humano que está ali, que a gente está cuidando, que o colégio está cuidando, que os pais estão delegando e formando junto com a gente, e o professor começam a ver esse fruto, né? Esse fruto desse trabalho da educação personalizada que a gente vai exercendo, né? Sim, eu acho que também é uma coisa que a gente está falando hoje muito sobre a educação personalizada, eu acho importante só chamar a atenção, até uma coisa que o Zanetti comentou, né,
das pessoas não confundirem, né? Porque talvez algumas pessoas não conheçam tão a fundo o que é a educação personalizada. Mais um tema aqui para vocês. Exatamente. Porque assim, Excelente tema, personalizar a educação também não é dar aquele tratamento do self-service, né? Porque tem famílias que querem comprar isso, elas Pelo entendem contrário, né? errado. Exatamente. Não, então esse colégio não é de educação personalizada, então eu preciso que o meu filho entre tal hora, saia tal hora, seja atendido de tal forma nessa matéria, eu acho que ele tem que receber listas de exercício assim, assado, né? Eu vou montar aqui um programa escolar, um currículo para o meu filho personalizado. Não é isso. A educação personalizada é olhar para o aluno como uma pessoa, né? Você colocou bem, né? Não é olhar para a turma como uma massa única, mas é entender que numa turma, porque existem questões que são de turma, mas que uma turma é composta por, né, N pessoas, né? O olhar da educação, porque tem família que faz essa confusão muito, né? Todo mundo faz. Não é? Diria. Isso, eu acho que Quando chegam no colégio, chegam e primeiro passam por aquele período de adaptação. Os pais também passam por esse período de adaptação exatamente por isso. Mas não é educação personalizada? Sim, nós queremos educar o seu filho enquanto pessoa, né? Não é que nós vamos, para um a gente vai dar matemática, para o outro a gente vai dar português, né? E esse ponto, assim, de trabalhar com a excelência, eu acho que é muito legal, porque, né, educar para a excelência também não significa que todos vão ser excelentes em absoluto numa matéria, mas eu sempre falo isso com os alunos, a gente está buscando que cada um dê o seu máximo em cada matéria. Essa é a coisa da virtude também, né? Buscar ali a magnanimidade, né? Assim, pensar alto, mas alguns têm um limite que é o 8, outros têm um limite que é o 9, outros têm um limite que é o 10 e alguns estão até além do limite do 10. E como desafiar esses alunos, né? Isso é muito interessante de pensar. E aí entra a personalização, de você conseguir reconhecer os talentos do seu aluno e provocar esses talentos de outra forma. Então, virar para um aluno que gosta e que domina a linguagem, por que você não começa a escrever um conto? Por que você não começa a escrever um livro? Traz para mim que eu vou ler. Isso está fora, né, do programa oficial, mas isso pode ser, né, trabalhado ali entre o professor e o aluno e a família também, né, que incentiva. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, também para pensar nessa questão do colégio. O Pedro trouxe um negócio que eu acho que é importante, que são a questão dos frutos, né? Os frutos do resultado da educação. Às vezes a gente olha só os lados ruins das coisas, mas tem muitos casos de sucesso, muitos frutos nisso. Eu acho que cada um, assim, cada professor... Apesar da educação... tem muitos casos de sucesso, muitos frutos. Eu acho que eles também têm que ter um pouco esse olhar otimista da coisa e trazer os frutos, né? Mostrar esses frutos, né? Sei lá, esse exemplo agora do filho do Pedro, assim, e tantos outros, né? Em tantos âmbitos, porque senão a gente também entra num pouco do que é o brasileiro, né? A gente sempre achar que as coisas são ruins, né? Que a gente é ruim em tudo, que a coisa não dá certo, essa é a sensação de cachorro magro o tempo todo, né? E olhar esse lado positivo de tantos exemplos bons e positivos que também nos inspira, né? Inspira a continuar fazendo, caminhando desse lado, porque a gente tem que ter um norte, né? Caramba, que às vezes se encontra meio perdido, né? Caramba, e agora? Nada dá certo, a família não ajuda, as escolas são ruins, o professor não é bem formado. Não, você tem muitos bons professores, boas escolas, muitos bons pais. Como eu falei, eu acho que é um fenômeno que vem surgindo, né? De melhoria de famílias, melhoria de professores, melhoria de escolas. Eu acho que a gente está numa ascendente, eu tenho uma visão muito positiva da coisa, sabe? Eu acho que a gente tá subindo, sabe? E isso é muito bom, né? Enfim, a gente está saindo um pouco, né? Sabendo que isso também é uma questão histórica, né? Nós passamos uma época muito difícil, historicamente falando, né? E que, enfim, a educação se refletiu nesse período histórico complexo. Perfeito. E a gente está passando agora por um período diferente. Então, e não é uma exclusividade nossa, né? Você teve recentemente na Europa, falou que coisa por lá também. Exato. O pessoal da Espanha falava, era engraçado, eu vinha um pouco com esse discurso, mas no Brasil é muito difícil, porque um aluno lá é assim, ei, Marcelo, é assim, aqui é igualzinho. Mas lá o professor não quer se formar, assim, Marcelo, aqui é igualzinho. Eu falei, então é um problema global, né? Então não é um problema do Brasil. De época do que de... Exatamente. Nós temos que pensar além da crise da educação, a gente precisa enxergar esse outro horizonte, porque senão a gente para e não trabalha, né? Os números apontam
que existe uma piora nos resultados da educação nas últimas décadas, né? Ou pelo menos de uma década para cá, né? Existe uma queda no nível educacional nos Estados Unidos, na Europa, né? O número de livros lidos por ano também decaiu nos últimos anos, né? Isso é uma coisa notável e isso tem muito a ver também com esses experimentos que foram feitos ao longo de algumas décadas na educação, né? Assim, a educação ela é uma ciência que ela não dá resultado imediato, mas ela cobra caro quando ela dá o resultado, né? Então a gente implementa hoje uma mudança da nossa cabeça e a gente só vai ver o resultado daquilo, já que a gente também está falando de frutos agora, a gente só vai ver o resultado daquilo daqui a 20, 30 anos, né? Depois que a gente tiver formado umas 2 ou 3 gerações dentro desse modelo educacional. Só que aí já não dá mais tempo de... É diferente, assim, se eu mudo uma receita de uma comida, na hora que eu provo, eu já percebo que ela não está boa. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente mexe na educação. As tecnologias elas vêm para auxiliar, as pesquisas elas vêm para auxiliar, mas a gente tem que respeitar muito a tradição quando a gente fala de educação. É isso que me preocupa. A geração atual, né, é uma geração cujo QI dos filhos vai ser menor que o dos pais, né? Então, pela primeira vez pela desde primeira que vez que né, mede isso aqui, então tem Exato. alguma coisa. E essa questão da tecnologia é uma questão que, para mim, traz muito isso, né? Antigamente você tinha que decorar o número de telefone das pessoas, porque... Enfim, senão já era. Hoje em dia ninguém sabe mais o número de ninguém. Aniversário, ninguém sabe, porque o Google vai lá lembrar você, que vai mandar. Agora com a inteligência artificial, a mesma coisa. Eu mesmo já me deparei que antes eu, para fazer alguma coisa, eu ia parar e ia ficar pensando naquilo para definir. Agora, não vou ficar pensando nada, jogo na inteligência artificial, já me cuspiu alguma coisa e daquilo ali eu já monto e vou embora. Mas, a questão repara, eu deixei de pensar. A calculadora na matemática, né? Os alunos sempre perguntam, por que não pode usar a calculadora? Para exercitar a inteligência, exatamente. Né? Para aprender a fazer o cálculo e exercitar a inteligência. Então, nós temos uma tecnologia que está desenvolvendo muito e que a capacidade de desenvolvimento intelectual não vai precisar ser tão acentuado. Mas isso traz vantagens e desvantagens? Não sei, pode ser que seja vantajoso, hein? Sim. E a gente veja que o raciocínio humano ela vai caminhar para o outro lado. Eu não sei. Então, isso são questões que a gente tem que estudar, né? Existe um meme atual, né, sobre essa coisa da inteligência artificial que eu acho que é muito legal nesse sentido, né? Assim, eu não quero uma inteligência artificial que faça as artes para mim. Eu quero uma inteligência artificial que lave a louça, a minha roupa, para eu ter tempo de fazer o trabalho artístico, né? E eu acho que tem muito dessa questão. A inteligência artificial, a tecnologia como um todo, ela vem para contribuir, para facilitar o trabalho do homem. E talvez isso, eu acho que o grande ganho que isso pode trazer para a gente é justamente liberar mais tempo para que a gente se aprofunde nas realidades humanas. Para que a gente pense um pouco mais a filosofia, para que a gente se aprofunde na antropologia, porque isso a máquina não vai fazer por nós. Isso a gente vai ter que ensinar a máquina a fazer, né? Então, exatamente. Porque aí vai continuar sendo o nosso trabalho, né? E aí, as próprias relações de trabalho, elas vão mudar. Os empregos tradicionais tendem a acabar, né? Então, enfim, o homem tem que se reinventar até em termos de profissão, né? De relações com o trabalho, né? E tem uma outra coisa sobre a questão da família também que eu queria te perguntar, que é assim, a gente falou muito sobre essa questão da crise, né, de como que de algumas décadas para cá nós tivemos transformações que resultaram em problemas, e nós vemos o seguinte, assim, né, você pode até corrigir isso aí, mas eu enxergo muito assim, da década de 50, 60, com a questão da revolução sexual, né, a liberação, né, as revoluções liberais da segunda metade do século XX, as famílias se transformaram muito, né? Eu estava conversando com o Pedro um dia desse, a gente estava comentando, né, assim, aquela ideia da avó que tem um saber tradicional, que guarda, né, um conhecimento ancestral, essa não é a avó das crianças de hoje em dia, né? Essa talvez seja a nossa ideia da nossa avó, de uma outra geração. Então as famílias elas foram perdendo ao longo desses séculos o norte. Elas foram perdendo, né, essa referência do que era ser uma família, do que era, né, criar os filhos, do que era a educação, né, a finalidade da educação. E eu acho que isso acabou tendo um resultado na formação dos diretores, dos professores, de todos os seres humanos, né? Então a educação ela sofre muito com isso. E aí você no seu trabalho, né, tanto na parte escolar, quanto na orientação dos casais e das famílias, você lidar muito com o prejuízo que essas décadas de transformação trouxeram, né? Isso é nítido, né? A gente
Tem uma reportagem que saiu, acho que um tempo no Globo, que as avós de hoje são a geração da revolução sexual, né? Da década Exato, de são os 60. hippies, né? São os hippies e, tipo assim, é que você falou, você não tem referência mais, né? Vai Uhum. perguntar, coitado, eles não sabem, né? Sim. Coitado, não tem nada para acrescentar, enfim, são pessoas hoje meio complexas, né? E na realidade das famílias isso é muito nítido, né? Enfim, é muito interessante, às vezes você vê casais, sei lá, um cara que tá no 5º casamento, sei lá, 5º relacionamento, que ele fala, puxa vida, eu deveria ter ficado com a minha primeira lá, né? Por quê? Porque ele vai percebendo, né, que uma série de coisas que venderam para ele como relação, como ideal de vida, não são, né? Enfim, que no fundo ele que errou, né? A pessoa que errou no primeiro relacionamento, no segundo, no terceiro, no quarto, e que ela que deveria mudar, e não era o problema do cônjuge, né? O problema era com ela, né? E que no fundo sempre é isso, né? O problema é conosco mesmo, né? Uma questão de desenvolvimento pessoal, de maturidade, né? Nós temos uma geração muito imatura, né? Enfim, temos adolescentes de 40 anos, né? Que ainda vivem com os pais. Que ainda vivem com os pais, então é uma geração muito imatura. Não, enfim, tem gente que vive com os pais por outras razões, Sim, mas, claro. mas em geral é uma maturidade muito grande, né? Enfim, então a gente tem que perceber que isso é a causa de grandes problemas, né? A imaturidade, a dificuldade de lidar com o sofrimento, a dificuldade de lidar com as dores, de lidar com os desafios da vida, normais da vida, né? Sei lá, coisas que antigamente, sei lá, enfrentar uma fila, né? Ninguém consegue mais enfrentar uma fila, esperar alguma coisa, né? Antigamente você tinha internet de escada, você tinha que ficar esperando lá. Hoje em dia você clica e não aparece, tá com algum problema, né? Uhum. De esperar as coisas, né? Você mandava uma carta, tinha que esperar a resposta da carta. Sim, Agora você não espera 10 segundos no mensagem do WhatsApp. Eu gosto de contar para os meus alunos, principalmente do 6º ano, quando eu vou trabalhar com eles os contos maravilhosos, essas coisas, eu falava, né? Assim, os reis antigamente se frustravam muito mais do que qualquer pessoa hoje em dia. Né? Se a pessoa quisesse comer morango e não fosse a época do morango, ele tinha que esperar um ano inteiro para comer o morango. Hoje em dia você vai encontrar morango em qualquer época do ano, às vezes vai estar mais caro. Mas você vai encontrar. Quanto tempo você leva para conseguir comer um morango? Né? Alguns minutos, 1 hora se demorar a entrega, né? Você tem que ir no mercado. Você não espera mais um ano inteiro para ter morangos, né? O tipo de carne que você vai comer, você vai no mercado, escolhe. Exato, né? Já vem carne de primeira, tudo bem, você pode comprar. Antigamente você tinha o animal e você ia comer ele inteiro para não desperdiçar, né? Essa coisa das escolas, né, de antigamente, você vê, a nossa geração foi formada ali na década de 80, 90, é uma geração de adultos, talvez com uma formação profissional específica muito alta, mas com uma formação humana totalmente, praticamente inexistente, né? São adultos que conhecem muito da profissão que fazem, mas que não são capazes de ler um livro, e aí quando vão se relacionar com os filhos tem uma grande dificuldade. Imagino que você encontre isso dentro das suas conversas aí com casais, que a questão da educação dos filhos seja um ponto muito grande, né? Exato, né? Enfim, que a confusão é tão grande, porque a confusão é interior dele, né? Como é que eu vou me relacionar com alguém e conseguir me comunicar com alguém se eu não me entendo e se eu não me conheço? É uma confusão interior muito grande. O exterior é o reflexo do interior, né? Então, se a confusão interior é profunda, não dá. Primeiro eu tenho que me curar interiormente para conseguir me relacionar com alguém, até para dizer que a pessoa está errada. Por isso que é uma confusão tremenda. A pessoa, aí tem gente que vai conversar, é muito engraçado, né? Não, porque a pessoa faz isso errado, mas também eu faço isso errado. Mas porque também eu sinto isso, mas o outro, ou seja, é uma confusão sem fim. Ela não consegue se estruturar internamente. Ela não consegue se estruturar internamente até para dizer que a outra pessoa está errada, porque assim, mas ela pode também estar certa e eu que estou errado. É confuso, né? É uma geração confusa. E é esse o problema, onde hoje já não se sabe, né, se a grama é verde ou é azul, né? Ah, mas se eu quero que seja azul, mas ela pode ser verde. Então, assim, como é que eu posso dizer para a pessoa que ela está errada? E aí, assim, eu acho que as famílias hoje que procuram encontrar um colégio, elas apresentam algumas características em comum, né? Porque elas começaram a perceber um desejo, uma necessidade, que é fruto de todo esse cenário que a gente traçou aqui. Qual é o perfil de família que você vê chegando aos colégios, procurando abrir esses colégios? O que você nota, assim, né, de perfil, qual é o desejo, qual é a motivação dessas famílias?
Enfim, a grande motivação é a preocupação com as ideologias que são vigentes. E a grande preocupação dessas famílias é isso, né? Houve agora um despertar, né? Enfim, acho que sobretudo pelo desenvolvimento das redes sociais, despertar da quantidade de ideologias que se tentam colocar na cabeça das crianças. Ideologia de gênero, questões político-partidária, e das mais diversos, tipo ideologias contra a vida e tantas coisas, né? Então, pessoas que, lógico, pessoas normais, famílias, falam assim, eu não quero isso para o meu filho, né? Eu não quero que meu filho seja influenciado por isso, não quero que o meu filho seja, vamos dizer assim, doutrinado na escola, né? Então, essa é a preocupação. Então, essa é a grande, que fez com que esses pais, motivados por isso, procurassem um outro tipo de escola, onde fosse respeitada a forma de ver a educação deles, ou outros tantos vendo que, olha, não tem, eu vou montar a minha, né? Então, foi daí que surgiu esse movimento, né? Fruto de uma série de coisas que os pais veem e eles estão certos, né? Que não está correto e que eles têm que ser partícipes reais, não passivos, né? Eu tenho que ser ativo na educação do meu filho, eu não posso ficar assistindo isso tudo, batendo palma e depois vendo o resultado, porque eu que vou ter que resolver, eu que vou ter que arrumar isso aqui de alguma forma, né? Então, enfim, baseado muito nisso, sabe, Felipe, que esses pais procuraram isso. Agora, tem um outro lado, assim, isso é fundamental, importantíssimo. Um perigo do lado contrário é de viver numa bolha, né? Enfim, tem muitos pais que querem viver em bolhas. Isso é um outro problema. Então a gente vai de um extremo para o outro extremo. O extremo da bolha, do isolamento, do meu filho não poder ser afetado por nada, esse mundo é o mundo do demônio, o demônio domina o mundo, papai, meu filho tem que ficar, e aí vai montar a escola do Harry Potter, que eu brincava, entende? Ou então o cara vai pro interior do meio do nada para morar com a família lá, fazer a sua horta, porque... Não tem nem vizinho, né? Não quer nem vizinho. Não quero nem vizinho, exato, porque o vizinho pode influenciar na minha família. E aí é uma outra deturpação. Então nós temos duas, né, da toda massificação ideológica e da bolha. Então temos dois extremos, né? Dentro do extremo, a virtude está no meio, né? Temos um lado mais virtuoso, que é formar boas escolas para formar bem diante do mundo que não se apresenta, né? O mundo não é algo ruim, né? O mundo, ele está aqui, é o lema da nossa faculdade, amar o mundo apaixonadamente. Né, nós temos que fazer com que esse mundo seja melhor. Não se isolar do mundo completamente. Não se isolar do mundo e viver em guetos, né? Assim, que é um perigo, né? Então, se você quer viver em gueto, eu digo para vocês, é um perigo, né? Já ouvi vários, né? Amigos até me propuseram isso, vamos fazer um condomínio só para viver famílias boas. Eu falei, desculpa, mas meu filho tem que... Então vai vir um outro problema, vão vir pessoas neuróticas, pessoas, assim, perigosas, inclusive. Vão formar pessoas perigosas, anacrônicas, pessoas, enfim, que não sabem se relacionar com o diferente, inclusive. Isso é preocupante, perigoso, inclusive. Então, ao contrário, nós temos que saber educar bem para que os nossos filhos consigam viver em todos os ambientes, amar as pessoas, né, que no fundo o grande fruto da educação é o amor, né? Assim, o grande, vamos dizer assim, resultado que eu poderia apresentar é meu filho sabe amar. Né? É isso que, por exemplo, puxa vida, talvez ele não seja o melhor em matemática, tenha ficado em recuperação, muitas vezes mesmo, mas ele aprendeu a amar, puxa vida, então ele entendeu o sentido da vida que é o amor. Então, enfim, o processo educativo dele foi bem feito, né? E a gente pode dizer, opa, o resultado está aqui. Então, isso tudo, eu tenho que ensinar a pessoa a amar, e amar os diferentes. Né? Amar aquele que não pensa igual a mim, amar aquele que está muito mal hoje, está fazendo muita besteira na vida, e eu tenho que reconhecer que ele está fazendo muita besteira na vida, mas amá-lo, querer dar a mão para ele ele saia do buraco, e que ele se desenvolva, que ele saia da mentira, que viva na verdade. Né? Ou seja, eu tenho que formar, vamos dizer assim, soldados do amor, e não pessoas que vivam isoladas do mundo e querendo se defender, atirando em qualquer um que seja diferente dele e que tem que ir para o inferno mesmo e que tem que morrer. Isso está errado, esse pensamento também está errado, né? Também, senão a gente corre o perigo do colégio ele abrir apenas para atender aquelas famílias. Isso, exatamente, né? Você vai receber famílias de fora e você vai ter que lidar com famílias diferentes, alunos que vieram de outros colégios, e principalmente quando você chega ali Fundamental 2, Ensino Médio, você já começa alunos que trazem
algumas coisas da cultura que a gente, bom, quer de alguma forma proteger nossos filhos, mas até que ponto, né? Um assunto interessante, e aí eu acredito que os colégios vão começar a precisar, os professores principalmente, a aprender a lidar com isso nesses colégios de educação personalizada, é como ensinar os pais e os alunos a lidarem com as telas, porque houve um movimento zero telas, né? Beleza, de fato isso tem uma importância, mas até quando, né? Até quando o aluno não vai ter contato com a tela, porque senão a gente corre um risco de tornar, beleza, meu filho vai ser super bem informado em tudo, mas de repente ele vai ser um analfabeto digital, né? No mundo de hoje, ele não vai conseguir lidar com a inteligência artificial, por exemplo. Né? Ou então, quando a criança chegar ali numa idade em que ela precise do celular para se comunicar com os pais, porque, bom, já está numa idade de andar sozinha, de precisar ir para o colégio sozinho, os pais também precisam dar essa autonomia para a criança, e aí a criança não pode ter celular de jeito nenhum. De fato, tem muita coisa ruim que chega pelo celular, né? Tem muita informação ruim, tem muita coisa que que corre o risco de roubar as virtudes que a gente trabalhou tanto para conquistar. Então é preciso ter esse cuidado de formar também os pais e os alunos e os próprios professores para lidar com essa situação dentro de sala de aula e fora, né? Então a gente precisa começar a pensar como que a gente vai ensinar essas famílias. Lá em casa é um assunto já recorrente. Assim, Eu ia falar, é o assunto lá aqui do lado da minha casa, agora que o meu filho é adolescente, né? Exatamente. E eu acho que viu que chegou a hora de dar o celular para ele. A gente já pensa nisso, um celular, um computador, para ele poder... Mas ele tem que ter critério, né? A questão toda é critério, ensinar critério, né? Porque o equilíbrio, exatamente. Porque um grande bem, eu falei do amor. Um segundo ponto fundamental para a educação é a liberdade. Né? É educar na liberdade. É essa a grande questão, né? As pessoas são livres, no fundo, a gente forma da educação toda agora aqui, mas ele pode pegar isso tudo e falar assim, olha, papai, tchau, eu tenho 18 anos, a vida é minha, tchau, eu vou fazer o que eu quero. E no fundo, de fato. Então a gente tem que educar o que criar uma rejeição pela bolha, né? Exatamente. Ou se tornar aquela pessoa com problemas psiquiátricos graves. Então a liberdade ela também faz. Sim. Assim, no fundo, para mim, é o mais importante, inclusive, né? É ser livre para poder amar. Então, se não existe amor, se não há liberdade. Sim. Então, sim, para mim a grande questão é a liberdade, né? É um assunto que eu estudo muito, porque eu gosto muito, filosoficamente, a questão da liberdade, né? Enfim, o que é formar uma pessoa livre? Formar uma pessoa livre é aquela que é capacidade de escolher o bem, né? A pessoa livre é aquela que é capaz de escolher o bem. Então, se ela não consegue fazer o bem porque ela tem uma série de vícios, uma série de defeitos, ela quer fazer um bem, mas ela não consegue, porque, enfim, ela não tem capacidade, condições de ser livre, né? Então, para mim, a educação, ela, usando um termo deturpado atualmente, mas de fato, isso é uma educação libertadora. Né? Hoje em dia, o entendimento disso é equivocado. Mas o original, vamos dizer, do que seria a liberdade, no fundo, é isso mesmo, né? É uma educação libertadora. E toda aquela formação nas virtudes, nas habilidades, são elas que ela que vai dar são essas ferramentas necessárias para que o aluno tenha os critérios, né? Falando aqui o aluno, né? Mas a pessoa tem os critérios para tomar as decisões na hora correta, né? Eu acho que essa questão da bolha, ela é muito importante, assim, e esse ponto, né, do medo que as famílias têm, né? O medo, ele não pode ser o grande guia, né, das decisões, né? Eu tenho medo do que o meu filho vai vir a se tornar, eu tenho medo das decisões que o meu filho vai tomar. Ele vai tomar decisões independente do seu medo ou não, independente da formação que você der, né? Eu ainda não cheguei nessa etapa de ter filhos adolescentes, mas esse assunto às vezes já aparece lá em casa também, em família, né? E às vezes a gente, né, eu converso com a minha esposa e eu falo, né, assim, nós não podemos cair nessa armadilha de nos enxergar como pequenos deuses da vida dos nossos filhos. E deuses, né, que roubam o Sim, exato, e um Deus que não é o Deus, né, que dá a liberdade de decisão do amor. Porque às vezes nós pensamos que tudo o que vai acontecer na vida dos nossos filhos vai ser determinado necessariamente pelo que nós fizermos enquanto pais na educação. E isso não é verdade, porque chega um ponto em que a decisão é do filho. E às vezes a educação ela pode ter sido maravilhosa e vai ter casos de que uma educação maravilhosa, por uma decisão equivocada do filho em um determinado momento, coisas acontecem. E a culpa não é dos pais necessariamente, nem das escolas, né? Mas já que nós estamos falando... Acho que nem nunca, inclusive. Exato. Né? Mesmo que tenha sido o pior pai do mundo, a pessoa tem liberdade de fazer boas escolhas depois. Tanto que a gente tem, né, os casos, e não são poucos, de pessoas que viveram uma vida, né, desregrada, pai ausente, né, tudo fora do lugar, e se tornaram brilhantes em todos os sentidos, e nós temos também muitos casos do contrário,
né, famílias absolutamente estruturadas, com uma educação maravilhosa, né, com tudo que poderiam dar no sentido humano de formação para o filho, não material, porque isso de fato não vai determinar nada, mas que o filho, né, aquela pessoa ali, ela resolve tomar um caminho na vida e ela se perde por algum motivo, né? E até, então, tirar também um pouco desse peso das costas dos pais, né? Assim, né, é difícil, eu acho, dos pais ouvirem isso, mas isso é também tirar um peso, né? Você tem que tentar fazer o seu melhor, mas não é, né, assim, você não vai determinar, né, no final das contas, quem é o seu filho, quem é essa Exatamente. pessoa. Ela é uma pessoa única, né? Ela Exato. tem ela faz as suas escolhas, ela tem a sua liberdade, ela tem o seu, enfim, é o entendimento do que é o ser humano, né? A gente não pode ter uma educação possessiva, né? É a grande questão. Os filhos eles não são nossos, né? Esse é o problema, que dá muitos problemas depois até nos casamentos. O problema da sogra, né? Que acha que Sim. tem posse do filho dela e que a nora não pode fazer o que está fazendo na vida do filho dela. Enfim, é um pensamento possessivo ali. E cada vez piora mais, porque as famílias em geral só têm um filho, né? Quando tem, então é mais possessivo ainda, né? O meu único, meu bibelô, minha joia, né? Isso traz outros problemas, né? O desapego, tem que aprender a desapegar, né? Do filho ali, das pessoas, né? E isso é um problema, porque assim, vou lidar com a perda, vou lidar com a morte, né? São questões, né? Assim, se é minha posse, se o meu filho morre ou ele passa por algum problema, acabou a minha vida. Não é, né? E aí se vê, esse é um problema muito sério, né? De transpor os meus traumas, as minhas dificuldades, os meus traumas em cima de um filho. Ah, porque é o famoso, né? Ah, eu não tive isso, eu tenho que dar isso pro meu filho. Cara, isso não sai pra... Não é isso que vai determinar nada, né? Uma Ah, educação, além de materialista, né? é. Dá à criança um, um sentido completamente errado, né? A criança chega na escola, já no ensino médio, a gente já vê perfeitamente quem são essas crianças e aí é um trabalho muito mais difícil para lidar com elas, né? Porque, bom, tive tudo, né? O professor tem que me dar também, se o professor aqui no colégio é autoridade, minha autoridade em casa faz isso. É. Então a gente vive E isso eu acho daí. que essa é uma educação também que despersonaliza a criança, porque você está projetando as suas frustrações e os seus desejos nele. Você não está, né, formando ali, olhando para as necessidades dele. Exato. Você está Se olhando. procurando, né, se olhando, Você tá se exatamente. olhando ao espelho. É narcísico, né? Uma coisa assim. É como se o seu filho fosse uma continuação sua, né? Ele é um pedaço de mim e eu vou saciar as minhas lacunas, as minhas frustrações, os meus desejos nele, né? Já que eu não tive isso na minha vida, né? Isso é Exato. bastante prejudicial, né? Isso em diversos aspectos, no aspecto das relações. Aí vem um cara que teve uma frustração muito grande, sei lá, amorosa, ele fala assim, ó, é o que acontece, né, com a mãe educando a filha. Nunca acredita em homem nenhum. Olha que problema que cria, né? Não, ela teve uma frustração lá na vida dela, mas como é que ela vai educar? Nunca acredite nas pessoas, né? As pessoas são más, as únicas que gostam de você são seus pais. Desculpa, mas isso é mentiroso, isso aí vai causar um problemaço na vida da pessoa, né? O casamento, você desconfie, né? Aí o cara casa comunhão total de... Comunhão, separação, separação né? total de bens. Por quê? Porque aí vê uma... Já começa tudo errado, não sabe o dia de amanhã. Desconfiança, né? Já começa com a desconfiança. Então, assim, é um problema muito sério. Não, eu acho que na educação também da mulher acontece muito das mães que falam, né? Nunca confie nas suas amigas, todas as mulheres são falsas. Isso é uma mulher falando para outra mulher. Exato, né? Então também não posso confiar em você, né? Exatamente, que você tá me falando. assim, são absurdos, mas que estão muito presentes na cultura, né? Isso é cultural, é um dado cultural. Bom, assim, eu acho que a gente conseguiu falar de muitos assuntos aqui, né? Muito interessantes. A gente poderia continuar discutindo essas coisas por muito tempo e vão aparecer diversos outros temas, como a gente tocou aqui hoje, né? Em outros episódios. Isso aqui é infinito. Zanetti, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui com a gente hoje. Se você quiser, né, fazer aí algum último comentário, deixar alguma última mensagem, não sei. Não. Eu queria agradecer só por vocês estarem promovendo esse podcast aqui tão importante, tão fundamental, né? Sobretudo para conversar sobre educação, pensar a educação. É tão importante você pensar, assim, não existe quase, né? Tem muita gente que fala de educação, mas a gente precisa de referências, né, nesse mundo, né? A gente precisa de exemplos, a gente precisa tratar desse tema com um olhar mais de excelência, com um olhar
mais humano da coisa. Então, acho que parabéns, eu queria dar os parabéns para vocês por essa iniciativa. Obrigado, Pedro. Quer comentar Obrigado, alguma também coisa? queria agradecer o Zanetti aí pela presença e dizer que tem muita coisa para acontecer, tá anotado já aquilo que a gente falou aqui de possíveis temas, né? Porque realmente são temas importantes para a gente trazer aqui, debater, para ajudar as famílias, para ajudar os professores, né? Que precisam também, acredito que tenham muitos buscando essa informação. Sim, eu quero inclusive aproveitar essa questão, né, da sugestão de temas e convidar o pessoal que está aqui também assistindo o vídeo para deixar, né, deixa nos comentários se você tem algum tema que você gostaria de ouvir abordado aqui, tem alguma sugestão de convidado também, coloca nos comentários que depois a gente vai ver, né, a gente pode preparar algum episódio com isso e convidar você que ainda não segue as nossas redes sociais a acompanhar tanto aqui o nosso canal, se inscrever aí, deixar a curtida, porque ajuda pra caramba, né, a levar para outras pessoas. Todas essas informações vão estar aqui na descrição do nosso vídeo, confere lá também para poder seguir as nossas redes sociais, acompanhar o trabalho, conhecer os cursos, né, tirar dúvidas também, mandar mensagens para o Zanetti lá na caixinha de perguntas, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, nós nos encontramos nos próximos episódios.